Excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, de início gostaríamos de justificar o envio dos presentes memoriais por vídeo em razão do momento pandêmico em que vivemos. Nessa oportunidade, pretendemos reforçar os nossos argumentos frente às inconstitucionalidades formais e materiais existentes na Lei 15.620 de 2020 de Curitiba. Citada lei está sendo combatida neste órgão especial em ação direta de inconstitucionalidade, pautada para julgamento no próximo dia 15. Em breve resumo, cumpre-nos rememorar o início do julgamento em 7/12 de 2020, oportunidade na qual o excelentíssimo desembargador relator Fernando Wolff votou pela inconstitucionalidade da lei, seguido de um pedido de vistas feito pelo excelentíssimo desembargador Sigurd, que em nova sessão datada de 1/3 de 2021 manifestou-se pela constitucionalidade da lei, seguido de novo pedido de vistas, dessa vez feito pelo excelentíssimo desembargador Marcos Vinícius de Lacerda Costa. Dito isso, temos que citada lei alterou as regras de transporte fúnebre de pessoas residentes em outras cidades e que acabam por falecer na capital do estado do Paraná, o que muito se dá em virtude dos grandes centros hospitalares existentes em Curitiba. Com o advento da nova lei, hoje a família enlutada pode apenas escolher entre uma funerária legalmente estabelecida na cidade de residência do falecido ou se submeter ao sistema de rodízio das funerárias de Curitiba. Com isso, são evidentes as inconstitucionalidades materiais existentes na lei. Dentre elas, a invasão da vida privada dos familiares enlutados, da indevida atribuição de obrigação de fazer e de não fazer sem prévia lei que os obrigue, da invasão no espaço de culto dos familiares enlutados, da violação do direito de locomoção e de propriedade sobre o corpo do ente querido, da remoção do direito de escolha do agente econômico de acordo com a sua melhor conveniência, interesse e possibilidade financeira para a contratação. Além disso, a violação a tratados e convenções internacionais da qual o Brasil é signatário, a violação ao direito dos concessionários de serviço público, em especial das empresas não sediadas em Curitiba, com práticas de desrespeito à livre iniciativa e ao livre mercado. Em especial, nesse ponto, gostaríamos de destacar ainda a violação ao princípio da proporcionalidade. A norma questionada não passa pelo critério da necessidade, que é um dos subprincípios da proporcionalidade, uma vez que estabeleceu restrição excessivamente onerosa, restritiva e lesiva ao fim almejado, com base em parâmetro exclusivamente territorial. Conforme já foi mencionado, o legislador municipal levou em consideração a localização da funerária para determinar quais empresas podem prestar o serviço funerário. Ora, excelências, além de limitar o desempenho da atividade por parte de empresas não estabelecidas na capital ou no município de residência do falecido, o regramento da norma questionada restringe consideravelmente a escolha do usuário do serviço, revelando-se desproporcional, pois não há relação de custo-benefício entre o meio utilizado e o fim pretendido. É inequívoco, nesse sentido, que existem outros meios eficazes e indiscutivelmente menos lesivos do que a restrição imposta pela norma. Poderia o poder público, por exemplo, reforçar as condições para o credenciamento das funerárias, atestar a regularidade documental das empresas, tal como já é feito, aumentar as operações de fiscalização e respeito do cumprimento de exigências fiscais e sanitárias, além das legais. Todas essas medidas exemplificadas são igualmente eficazes ao fim pretendido, que seria o de aumentar o controle e fiscalização do serviço funerário executado no município e, certamente, além de menos onerosas e lesivas, potencializando assim a fiscalização e a melhora na qualidade da prestação dos serviços funerários. E, não obstante isso, a lei ainda contém evidentes vícios de inconstitucionalidade formal. Destacamos desde já que não se pretende negar a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, mas é preciso que sejam respeitados os limites deste exercício, vez que na hipótese prevista na lei, qual seja, falecendo em Curitiba uma pessoa residente em outra cidade ou em outro estado, o serviço funerário não será exercido em Curitiba, mas sim na cidade escolhida pelo familiar enlutado, pelo que o transporte deste corpo de Curitiba até determinada cidade não é competência municipal, mas sim estadual ou federal, a depender do local de destino. De modo cultural, as famílias têm por hábito contratar um plano funeral.
Na prática, isso democratiza o acesso a um serviço de boa qualidade. Isso porque elas escolhem de antemão o plano que melhor atenda às suas necessidades e, sobretudo, a sua possibilidade financeira. A propósito, essa é uma das muitas realidades fáticas que desmonta o argumento utilizado pela Câmara Municipal, que, em suas palavras, abre aspas, como abutres, as funerárias não instituídas na capital ficam abordando as famílias. Contudo, isso não mais condiz com a realidade praticada em Curitiba. Nesse sentido, ainda, a própria prática de fiscalização ostensiva pelo município de Curitiba inibe esse tipo de situação. Hoje nós temos o cadastro funerário municipal, que exige diversos requisitos das funerárias, como carros novos, o cadastro dos seus funcionários. Então, essa fiscalização, por si só, já ajuda, né, para que a gente afaste esses supostos mercadores da morte, que eu repito, não mais existem na cidade de Curitiba. Desse modo, seja pelo hábito das famílias em contratar um plano funerário, ou ainda pelo próprio dever do município em exercer de forma ostensiva a fiscalização na capital, não há motivos para a continuidade da lei. Inclusive, caso ela continue vigente, estaremos tendo aí diversas violações de direitos constitucionais, conforme já mencionado anteriormente, sendo um deles, né, um dos principais direitos violados, a remoção do direito de escolha da família, conforme a sua melhor conveniência e oportunidade econômica. Nós temos ainda uma outra situação que é muito preocupante. De acordo com fontes da Gazeta do Povo, só no estado do Paraná, nós temos cerca de 95 cidades com uma população igual ou inferior a 5.000 habitantes. Desse modo, não é muito presumir que nessas cidades nós não temos funerárias estabelecidas no local. Desse modo, trazendo essa situação fática aqui para aplicação da lei, caso, né, por uma eventualidade, esse familiar tenha um ente que venha a falecer na capital, seja por um acidente ou porque veio fazer um tratamento médico, só vai restar a ele a escolha de uma funerária da capital, que pratica um preço tabelado, muito oneroso para os usuários desse serviço essencial. Pouco importa também se esse cidadão da pequena cidade já possui um plano funerário previamente contratado, ele não vai poder dispor da sua utilização. E a situação não para por aí. Em Curitiba, nós temos cerca de 25 concessionárias desse serviço público, e aqui é praticado um preço tabelado, o que onera muito os seus usuários. Um exemplo disso, o que nós temos para demonstrar essa situação, é a da quilometragem rodada. Aqui em Curitiba é praticado o preço tabelado, conforme eu mencionei, e cada quilômetro rodado custa cerca de R$ 2,71 para o seu tomador de serviço. Já na cidade da região metropolitana, Fazenda Rio Grande, cidade vizinha a Curitiba, esse mesmo serviço é cobrado cerca de R$ 1,20. Ou seja, por que tamanha diferença? Em Curitiba nós temos o mesmo serviço com o dobro do preço, e já numa cidade vizinha nós temos lá o valor de R$ 1,20. Então, é evidente que a lei só favorece as concessionárias e também ao município, né, que obviamente atua nessa situação como arrecadador de imposto. Assim, as conclusões que nos restam não são outras. A primeira delas é que essa lei beneficia as 25 concessionárias, por óbvio, permitindo a elas a prática de um preço tabelado e extremamente oneroso, e também beneficia o município, que a cada serviço prestado pelas suas concessionárias arrecada cerca de 21,3% da prestação do serviço. Bom, a segunda conclusão que nós tiramos é que, apesar dos bons motivos, né, expostos pela Câmara Municipal para a instituição da lei,
a lei é completamente desproporcional, desarrazoada. Ela fere tantos outros direitos constitucionais dos usuários desse serviço essencial. Cumpre rememorar que, no município de Curitiba, para que as empresas funerárias possam aqui atuar, existe um rigoroso sistema de cadastro, no qual as funerárias precisam cadastrar os seus funcionários, os seus veículos e também mensalmente juntar certidões negativas de débito estadual e federal, assim como também tem o dever anual de atualizar os seus alvarás, ou seja, essas empresas que aqui atuam precisam estar rigorosamente nos termos da lei. Por todos esses motivos, portanto, seja pela inconstitucionalidade da lei, no seu aspecto material, no seu aspecto formal, como também trazendo a lei para a realidade fática, resta demonstrada que a lei é completamente inconstitucional e merece ser imediatamente rechaçada do sistema normativo e desde a sua origem, pois a sua continuidade só afeta negativamente aos usuários do serviço público e, por outro lado, favorece, é claro, as 25 funerárias atuantes na capital, como também o município de Curitiba, que nessa situação acaba atuando como ente arrecadador.